Bem-vindo ao podcast da Home Church no Japão. Que Deus possa falar com você através dessa mensagem. Se você quer mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou então através da nossa página no Facebook, Seva Japão. Deus abençoe você através desta mensagem, em nome de Jesus. Tua palavra me restaura e me faz crer somente em Ti. No capítulo 3, né? Nós estamos na série em Ruth, temos estudado esse livro muito bacana, muito cheio de conteúdo e princípio pra gente. Então eu quero que você abra aí seu celular aí, sua Bíblia, onde você estiver, em Ruth capítulo 3. E antes da gente ler o texto, eu quero dar só algumas bases para vocês, depois nós vamos ler o texto e nós vamos ver algo muito bacana nessa história hoje. Nós chegamos aqui no capítulo 3, é o pico da história, ok? É o ápice da história. Estamos assim no momento mais importante da história, certo? E a coisa interessante é que nesse momento mais importante da história, nós vamos descobrir um Deus que é assim muito... Ele é um Deus de amor, realmente, que a graça dele se manifesta nesse capítulo de uma forma muito grande, assim. Se eu pudesse dar um título para esse capítulo, seria Graça e Misericórdia. Porque os versículos talvez mais difíceis de você compreender e assim, mais... Como eu posso dizer assim, vou usar um adjetivo aqui, desonestos ou obscuros do livro de Ruth se encontram no capítulo 3. Né? A nossa querida sogrinha lá vai arrumar um esquema para sua nora. E é muito difícil a gente lidar com isso, né? Mas a graça de Deus continua forte sobre essa família. Então nós vamos ver isso hoje, ok? Agora, nós vamos ler do 1 ao 9 só hoje, ok? Capítulo 3. Mas antes disso, eu vou explicar algumas coisas para vocês que são muito importantes. Primeiro deles, tá? Nós lembra que nós estamos no meio do livro dos juízes. Então não existe rei e não existe lei. Cada um se vira como pode. Tá? Não se esqueça que esse livro está no 10º capítulo dos Juízes e a terra é uma anarquia, todo mundo faz o que quer e do jeito que quer, ok? Agora, uma coisa interessante sobre o povo de Israel era que o povo que foi mais devoto, que mais lutou para a sua continuidade. Não existe outra raça ou religião ou povo na história da humanidade que mais usou suas energias e forças para a sua continuidade, né? A questão de família, a questão de herança, a questão de valores e princípios. Para o povo judeu, não existe outro povo na face da terra que tentou mais manter isso e dar continuidade a isso do que o povo judeu, ok? Então nós precisamos entender, por exemplo, essa questão de herança é muito importante para o povo judeu. Então assim, ela passa de geração em geração, um pai para o filho, do filho para o neto, e de geração em geração vão vindo. E se não há uma figura masculina na família, é passada para as filhas, mas as filhas têm a obrigação de casar dentro das próprias tribos. Elas não poderiam casar fora. E se você não sabe, naquela época, os casamentos eram todos arranjados, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Nós somos todos parte de uma família em Cristo aqui. Aí vamos dizer que a Paula e o Wellington vão ter um filho mês que vem. E na mesma época, o Eduardo e a Mayra vão ter outro filho. Eles já se organizam e já dizem assim, ó, um é macho, outro é fêmea, então vamos já assinar o contrato aqui e vamos casar. Porque a gente faz parte do mesmo clã, a gente está na mesma tribo, então vamos já arrumar isso, porque a maioria, se não todos os casamentos naquela época eram arranjados. Então essa é a cultura que nós estamos vivendo. Agora, tem uma coisa mais interessante no livro dos Juízes. Porque nós vamos entrar agora na época da colheita. Boaz está indo para a eira porque ele vai colher o trigo, é um tempo de colheita. E tinha uma coisa muito interessante nessa época. Eles chamavam da liberdade própria da colheita. O que era isso? Deixa eu explicar para vocês num contexto que vocês possam entender. É mais ou menos o carnaval no Rio de Janeiro. Que é mais ou menos assim, ó. No carnaval no Rio de Janeiro, nós ouvimos histórias o tempo todo de meninas ou mulheres de família que têm um alto padrão moral, que eram assim certinhas. E aí no carnaval parece que elas têm um break e vai ficar com todos os caras possível, toma todas, cai na rua. Parece que naquele período de carnaval vale tudo. E é exatamente isso que está acontecendo em Israel exatamente agora. Porque a época da colheita é a época que eles vão trabalhar para colher o trigo, e aí é só festa. Eles vão celebrar a colheita e todo mundo enche a cara, tá valendo qualquer coisa. Se nos tempos do juiz já era ruim que não tinha lei, na época da colheita é pior ainda, porque aí tá valendo qualquer coisa. Ok? Então lembre-se que Ruth vai chegar para Boaz com isso no fundo, né, como pano de fundo. Então Boaz poderia fazer qualquer coisa com ela que ele não seria condenado por aquilo, porque é um tempo na história que tudo está valendo. Então esse é o contexto que nós estamos vendo. Isso é muito importante da gente notar isso, ok?
E o que vai acontecer aqui, o que nós vamos ler, principalmente nos versículos de 1 a 9, talvez os versículos mais desonestos, a Noemi praticamente montou um esquema terrível para praticamente entregar sua nora de uma forma sexual para um homem. Ela simplesmente tornou a nora numa prostituta e diz assim, ó, vai e dorme com ele porque eu tenho que resolver a minha aposentadoria. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, ok? Ela está vendo que ela está ficando velha e está vendo que a sua nora também está ficando velha. E você sabe muito bem, se você não tiver um homem na família para cuidar de você, você vai passar fome, vai morrer ou vai ter que se prostituir. Então a Noemi está pensando assim, eu já estou para vovó, a Ruth não pode ficar para titia. Tá entendendo? Então, se o título dessa mensagem hoje, não vou ficar para titia, ok? Porque é exatamente o que está acontecendo aqui nessa história. Então nós vamos ler essa história e nós vamos ver algumas coisas que não são recomendáveis. Nós não consideramos aquilo que Noemi vai fazer como algo bom. Isso é muito importante. Não é porque está escrito na Bíblia que nós devemos copiar. Porque tem coisas na Bíblia que são descritas para nós, ok? Nós temos que aprender a ler a Bíblia de duas formas. Primeiro, descritiva, ou seja, tem fatos e acontecimentos na Bíblia que não são mandamentos para nós, são histórias que estão acontecendo com pessoas reais. Por exemplo, a Bíblia não está de acordo com Davi quando ele mata Urias, trai ele com a Batseba, tem um filho daquele jeito, ele é um homicida e um adúltero. A Bíblia não está dizendo que você deve fazer isso. Ela está descrevendo aquela história. Então nós temos que ter sabedoria, porque nem tudo que está na Bíblia é aprovado por Deus. São histórias que são contadas. Mas também a Bíblia é prescritiva. Isso quer dizer o quê? Tem mandamentos e tem ordenanças. Por exemplo, os 10 mandamentos ainda são válidos para nós até hoje. Então são questões também de ordenanças, mandamentos. Então o que nós vamos ler hoje, em Ruth 1 e 9, é descritivo, tá? Não é para você adotar. Porque, se eu pudesse dizer isso em outras palavras, Noemi vai dar um jeitinho brasileiro aqui na história. Lembra de Sara? Sara deu um jeitinho brasileiro na história de Abraão, não deu? Foi lá, pegou a empregada dela chamada Agar e deu pro homem para ele ter filho. Por quê? Porque o Isaac não chegava. E ela queria adiantar o processo. Então ela chegou, chamou Agar, deita com meu marido para ver se tem descendência nesse negócio. Ela tentou dar um jeito. E Noemi vai tentar dar um jeito também. E nós não queremos copiar Noemi, mas nós queremos ver que mesmo quando nós tomamos decisões erradas, e mesmo quando as nossas escolhas não estão debaixo do padrão de Deus, Deus continua gracioso. E eu quero dizer para vocês, eu não sei se essa é a história de algum de vocês aqui, né? Quem é que já tomou decisão errada? E quem é que não experimentou a condenação de Deus, mas a graça? É nesse momento que a gente fica meio doido, né? A gente não entende. Era pra gente ser punido e castigado e a gente é favorecido, né? É mais ou menos isso que vai acontecer aqui nesses versículos, ok? Então vamos lá e vamos trabalhar junto pra gente ver? Ruth capítulo 3. E eu vou narrar junto com você essa história, ok? Presta atenção, que isso aqui é muito interessante. Acharam aí? Versículo 1 então, hein? Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Olha só a primeira parte do versículo 2. Ora, não é Boaz com cujas servas estivesses da nossa parentela? Em outras palavras, Noemi está dizendo praticamente assim para Ruth: Ruth, você não vai ficar para titia. Nós precisamos resolver o seu problema de homem agora. Eu estou ficando velha, eu preciso me aposentar e eu preciso de alguém para pagar minhas contas. Ok? É isso que a Noemi está pensando. Por quê? Porque até agora é a Ruth que está trabalhando. E a Ruth está trabalhando que nem homem. E a Noemi está olhando para a Ruth e falou assim: não vai dar conta essa mulher muito tempo. Eu tenho que arrumar um provedor para essa casa. E aí ela chega e fala assim, ó, olha o partidão do Boaz. Você esqueceu dele? Ok? Faz mais ou menos 3 meses, ok? 3 meses que a Ruth chegou no campo de Boaz. 3 meses só. E a Noemi já está preocupada com o futuro dela e o futuro da sua nora. Então ela diz assim, ó, e aí? O que você vai fazer? Você vai ficar nessa de solteira? E olha o partidão aí, ele não é da nossa parentela? Então na cabeça dela tá pensando assim, ó, supostamente solteiro, pode ser que ele não era, mas supostamente solteiro. Segundo, rico, ok? Terceiro, disponível. Quarto, da nossa família. Fechou. Fechou. Ela tá dizendo mais ou menos assim pra Ruth. Ruth, vambora, minha filha, tá na hora da gente arrumar sua vida, ok? Versículo 2. Aí ela continua, 2. Esta noite, ele vai joeirar a cevada na eira. Agora, outra coisa importante aqui, o local. Vamos fazer de conta aqui, nesse lugar que a gente está aqui, ó. A eira é um terreno mais ou menos plano, assim, ó. Onde eles preparavam para a colheita do trigo, ok? Só que nessa época da colheita,
era necessário você subir até uma montanha. Por quê? Porque era exatamente a época onde tinha muitos ventos em Israel. E era propício para a colheita do trigo. Porque como é que você preparava o trigo e separava o trigo da palha? Você pegava uma grande peneira, jogava todo o trigo dentro dessa peneira e jogava para o alto. Aí o vento, que era forte, passava, espalhava a palha e deixava o grão cair. Então era um trabalho que eles faziam constantemente. Eles iam para o alto monte, jogavam para o alto, o vento passava, a palha ia embora e o grão caía. E eles tinham que se distanciar da eira para fazer isso. E Noemi, porque ela já era da cultura, ela sabia muito bem que Boaz teria que ir sozinho para esse lugar para fazer esse trabalho. Então ela olhou para aquela situação e disse assim, ó, ele vai estar sozinho e vai ser a hora perfeita. Por quê? Porque após o trabalho o povo enche a cara. Porque, como eu falei para vocês, é a época do carnaval em Israel. Então eles vão agradecer e eles têm um tempo de descanso, eles trabalharam muito, eles vão comer e beber e vai todo mundo ficar alegre. Então ela sabia que ele estaria sozinho e sabia que ele ia estar chapadão. Ok? Então Boaz está no papo, praticamente. E olha, ela está esquematizando tudo isso na cabeça dela, ok? Por isso que eu disse para vocês, isso é descritivo, não é para copiar isso não, viu, solteirado? Viu? Não é para dar o bote na hora que o cara tá doidão não, entendeu? Mas é isso que está acontecendo aqui, ok? Vamos lá, continua. Versículo 3. Lava-te, olha só, olha o esquema. Lava-te, unge-te é o quê? Passa perfume, amigo. Fica cheirosa, toma banho, de preferência. Gente, aquela época não era muito bom, não tomava banho todo dia que nem hoje não, tá? Era uma vez por semana e lá vai. Ok? Não tinha água corrente assim pra você tomar banho toda hora não. Entendeu? Então o negócio era brabo. Então ele mandou ela tomar banho porque precisava. Ninguém manda alguém tomar banho se não precisa. Tomava banho porque precisava. Então lava-te, unge-te, veste os teus melhores vestidos. Então ela tá indo assim pra caça, meu amigo. Não tá? Tá limpinha, cheirosinha, como botou o melhor vestido. Pronto. Tá pronta. Agora, deixa eu explicar algo pra vocês que tem algo muito mais profundo aqui do que só isso, tá? Na verdade, quando você vai estudar o texto no original hebraico, essas 3 palavrinhas têm um significado muito maior do que simplesmente algo físico. Por exemplo, em 2 Samuel 12, após Davi cair com Batseba e ela ficar grávida, o profeta Natan vem e ele coloca o dedo na cara de Davi e diz assim, ó, você fez isso, matou Urias, fez todo esse esquema, e agora o filho que você vai ter com Batseba, Deus vai te levar ele de você. O seu castigo vai ser que você vai perder esse filho que está na barriga dela. E aí o filho dele morre. E se você não sabe disso, Davi ficou 7 dias de jejum até a criança morrer. Porque ele estava implorando a Deus que esse não fosse o castigo do pecado dele. Então ele vai pro pó e ele fica 7 dias com a cara no pó, sem comer, sem beber, sem nada. No 7º dia, a criança morre. E os seus empregados morrem de medo de contar para ele. Já pensou? Ele já está chateado, triste pelo que ele fez. Se a gente chegar e dar essa má notícia para o rei, ele vai cortar nossa cabeça. Então eles morriam de medo. Só que eles ficavam cochichando do lado. E Davi reparou que alguma coisa tinha acontecido. E Davi se levantou, foi até os servos e perguntou, a criança morreu? E eles disseram, sim, morreu. Aí diz o texto exatamente isso aqui, ó. E Davi se levantou, lavou-se, ungiu-se e se vestiu. Usa exatamente os mesmos verbos no hebraico que está sendo usado aqui. E o que isso significa na cultura hebraica? Significa que não é somente algo físico. Era uma transição de um tempo de luto, tristeza e dor para um tempo de restauração, novidade de vida e alegria. Então o que está acontecendo aqui, quando Noemi diz para ela fazer isso, não é simplesmente assim, bota uma roupa bonita e vai conquistar o cara. É mais ou menos assim, ó, o seu tempo de chorar pelo seu marido acabou, está na hora de você arrumar um novo caminho. Tá entendendo? Isso é muito importante. Então no hebraico é muito forte essas palavras aqui. É assim, ó, restaura a sua vida, para de chorar, para de tristeza. O tempo de luto acabou para mim, porque Noemi está falando não só para ela, porque o futuro de Noemi está em jogo também nesse esquema. Porque se ela não arrumar um homem, a Noemi vai pagar também. Então as duas estão dizendo assim, metaforicamente, que é um tempo de refrigério, um tempo de alegria. O nosso luto acaba aqui agora. É isso que está sendo expressado aqui. Isso é muito importante na nossa história, ok? Aí continua. Então desce até a eira, mas não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de... Ou seja,
Segura até ele ficar bêbado. Ok? E aí eu tenho minhas dúvidas acerca da beleza de Ruth aqui. Porque se ela tá lavada, cheirosa e bonita e tem que esperar o cara ficar bêbado ainda, tem alguma coisa que não tá muito legal nesse negócio aqui. Entendeu? Porque o homem solteiro tá alegre, tem que esperar o cara ficar bêbado pra conquistar o cara, né? Tá complicado, deixa aí. Ok? Aí continua. Quando ele repousar, olha que coisa, isso aqui é demais, olha o 4. Quando ele repousar, notarás o lugar onde que ele se deita. Não é estranho isso? É mais ou menos assim, ela tá dizendo assim pra Ruth, Ruth, fica ao derredor dele, fica de olho onde que ele vai dormir, mas presta atenção que isso é ele. Porque lembra que eu falei pra vocês, é um tempo que todo mundo tá entrando na cachaça, o negócio tá feio. Tá todo mundo alegre, bêbado, celebrando a colheita. E ela falou assim, ó, cuidado pra você não dormir, ir pra cama do cara errado. É mais ou menos isso que ela tá dizendo. Fica de olho onde que ele vai dormir. Não vai errar o homem, que se errar o homem, ela tá lascado. Entendeu? É isso que tá acontecendo. Aí continua. Então entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás. E ele te dirás o que deves fazer. E respondeu ela, tudo o que me disseres farei. Olha a lealdade dessa mulher, continua exatamente da forma que ela saiu de Moabe. Ela continua obediente, ela continua resolvida, ela continua convicta e ela continua leal à sua sogra. E nós vamos aprender depois que a razão pelo qual Boaz aceita ela não é por causa do esquema que Noemi fez, é por causa da lealdade de Ruth com a sogra dele. Ele eleva novamente o testemunho de que ela é uma mulher leal à sua descendência, e se ela é leal a Noemi, ela é leal à minha família também, porque Noemi é parte da minha família. Você está entendendo o que está em jogo aqui? Porque o Boaz, ele não aceita a atitude pelo qual Ruth fez. Ele não está de acordo com aquela atitude. Nenhuma mulher de família, de moral, faz o que Ruth fez. As mulheres não vão atrás dos homens, é os homens que vão atrás da mulher naquela cultura. Então fazer o que ela fez é correr um grande risco. Ela poderia ser considerada uma vadia para Boaz. Por quê? Que mulher é essa que vem atrás de mim? Não deve ser coisa boa, tá entendendo? Só que ele não considerou o esquema, ele considerou o coração e a lealdade pelo qual Ruth tinha com Noemi, ok? Aí continua. Então desceu a eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe tinha ordenado. Números capítulo 7, versículo 7. Havendo Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, o que isso quer dizer? Chapado, homem, tá chapado, ok? Tá chapado, ok? Chegou o momento agora, ok? Tá chapado. Veio deitar-se ao pé do monte de grão, e Ruth veio como? De mansinho. Gente, isso é novela mexicana, não é? É ou não é novela mexicana? Fala sério. Imagina, o pessoal fez um teatro lá em Shizuoka, enquanto eu tava pregando, eles estavam encenando o que eu tava pregando, né? Aí eu fiquei imaginando aquilo, a Ruth assim, ó, esperando, aí o cara tá assim, né? Aí o cara vai, pá, cai em cima do monte. Aí ela fala assim, é agora. Ela sai e de mansinho ela vai lá e deita aos pés do cara. Primeiro descobre o pé do cara, né? Meio estranho isso ainda, não? Que mulher você quer? Uma mulher que vem e descobre meu pé. Que coisa estranha isso, né? Mas por quê que ela descobriu o pé dela? Quem sabe aqui? Que ela descobriu o pé dele. Por quê? Para ele acordar. Porque de noite faz muito frio em Israel. Então podia bater um vento e ele sentir frio. Na hora que ele sentir frio, ele ia levantar e ver que ela estava cobrindo os pés dele. O que isso mostra? Que uma mulher está cobrindo-me. Quando eu estou com frio, eu tenho alguém para me aquecer. Tá entendendo a simbologia por detrás disso? Tá vendo? Então a mulher, meu amigo, é pra frente essa Rutinha, hein? A Rutinha tá com o esquema montado. A Rutinha não quer ficar pra titia de jeito nenhum. Ela tá forte o negócio aqui, né? Viu, solteirada? Vai aprender com a Ruth? Aí lá na sua lua de mel, você vai lá e descobre o pé do marido. Aí liga o ar-condicionado no máximo. Né? Ok, volta lá. Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, muitos historiadores, comentaristas, né, dizem assim, ó, que bateu um vento muito forte, ou o cabelo dela passou pelo pé dele e ele acordou. Olha só que coisa legal, né? Tem um romance que aconteceu, gente. Tem uma história assim, né? Aqueles filmes de romance e tal, uma coisa bonita acontecendo aqui. E no meio da noite o homem acordou
E de repente voltou-se e viu uma mulher deitada a seus pés. Está reparando que ele não sabe quem é ainda. Ele está vendo assim, chapei o melão, acabei deitando com alguém. Tem alguém aqui comigo. Tem alguém aqui na minha cama, pisei na bola, fiz alguma coisa de errado. Aí levanta e diz, e perguntou ele, quem és tu? Quem pergunta isso é porque está muito chapado. Não é não? Porque o cara levantou, viu que era Ruth e não identificou ela. O cara tá muito doidão. Fala, quem és tu? Aí ela diz, sou Ruth. O quê? Tua serva. Ok? Tá serva na sua Bíblia aí? Então deixa eu explicar uma coisa pra você. Tá errada a tradução. Você não deveria estar escrito serva. Sabe por quê? Olha agora capítulo 2, versículo 13. Lê pra mim alguém aí, bem alto. Você vai pegar a caneta aí, se está com sua Bíblia, e você vai anotar aí o que é a verdadeira significado dessa palavra serva no capítulo 3, versículo 8, ok? Ou 9. Eu sou uma das suas servas, né? Tá uma das suas servas aí, Eduardo, a sua? Como é que tá na sua lá, Lê? Empregada, né? Essa aí tá melhor ainda, ok? Então deixa eu explicar pra vocês. No hebraico, tem duas palavras diferentes aqui. No capítulo 2, versículo 13, a palavra aí é escrava, ok? A palavra é escrava, mas olha só que coisa interessante. A nossa tradução em português escreve serva no capítulo 2, 13 e também serva no capítulo 3, 9, né? Tá serva na sua no 3, 9, não tá? Mas a palavra no 3, 9 é amar, é outra palavra no hebraico. Sabe o que quer dizer? Pretendente. Sabe o que quer dizer? Preparada para casar. A Ruth, mano, ela não tinha papo nas línguas, ela chegou pra ganhar mesmo. Você tá entendendo? Ela chegou assim, ó, sou eu, Ruth, a sua amada que está esperando você a noite inteira. Ela veio pra ganhar, meu amigo, ela não tava brincando. Ela não ia dar mole, ela não ia ficar assim, ó, Senhor Boaz, se o Senhor me quiser nessa noite, tá? E olha só, porque, continua o 9 aí, o que tá escrito aí na sua? Vou piorar a situação pra você. Olha o que diz. Estende a sua capa sobre a tua serva, porque tu és comidor. Agora, se a gente não entender o contexto histórico, fica muito estranho, né? Já pensou, se você for namorar com alguém, o cara vai jogar uma capa em cima de você. É meio estilo caça, não é? É o caçador atrás do coelho, aí pega o coelho, joga a capa, joga a rede e pega o coelho. Não é meio estranho isso? Já pensou você namorando, século XXI, o cara tá lá e gostou de você e joga a capa em você. Tem alguma coisa que não é isso, né? Agora, deixa eu explicar pra vocês o que quer dizer. Isso é um ditado hebraico da época. Quando uma pessoa diz, estende a sua capa sobre mim, quer dizer mais ou menos assim, casa comigo. E outra coisa, a palavra capa no hebraico é a palavra asa. E asa no hebraico tem totais conotações sexuais. Então a Ruth está dizendo mais ou menos assim, vem em mim. Vem que eu tô fácil. Vem em mim. Agora a mulher tá cheirosa, tomou banho, tá com vestido top e grita e diz, vem em mim. Cara, vamos ser sinceros? Qualquer homem, assim, você tem que ser muito crente, cara. Muito sério com Deus pra você dizer assim, vamos ver o que pode acontecer nessa história. Porque 90% dos homens pulavam em cima da Ruth naquela hora. E pior, dentro do contexto que eu já ensinei pra vocês, ele podia fazer o que quiser com ela, que não ia dar em nada, porque era o tempo da liberdade da colheita. Ele poderia arrasar com ela, ele poderia acabar com ela, ele poderia estuprar, ele podia fazer qualquer coisa com ela. Mas ele era um homem completamente de caráter, e por isso que ele é o nosso herói da nossa história. Porque Boaz é a figura de Deus no livro de Ruth. E sabe o que ele faz? Ele faz o que é correto. Ele faz o que é certo. E mesmo uma mulher se jogando em cima dele do jeito que ela está se jogando, com conotações sexuais, e um homem que provavelmente estava há muito tempo sem ter isso, para ele se segurar e para ele agir de acordo com o princípio e colocar Deus em primeiro lugar na vida dele, é um exemplo que nós vemos por toda a Bíblia, como exemplo de José, da mulher de Potifar, e tantas outras que nós vemos da Bíblia, que pessoas que preferem escolher a Deus do que resistir às suas vontades, ok? Então, nós estamos vendo algo muito extraordinário nesse texto. E semana que vem nós vamos continuar isso. Mas eu quero terminar dando três aplicações para vocês e a gente termina, tá? Esse é o texto aqui, é isso que está acontecendo. Em primeiro lugar, o que Noemi está montando e esquematizando, nós não devemos fazer. Não é
Então eu vou te dar 3 aplicações aqui para que a gente lê hoje, tá? Primeira dela, olha para a pessoa do seu lado e diga assim: não seja Maria vai com as outras. Ok? Certo é certo mesmo quando todo mundo está fazendo errado. Ok? Só porque Noemi arrumou o esquema, não quer dizer que é certo o que ela está fazendo. A Bíblia está descrevendo isso, mas não quer dizer que é certo. Ok? Tem um ditado popular que diz assim, ó: em terra de cego, quem tem olho é rei. Já viu isso? Isso quer dizer o quê? Quando todo mundo é ignorante, alguém que sabe pouco é rei. Então, esse era o tempo dos juízes. Era um tempo onde estava valendo tudo. Mas Boaz fez o que é certo quando todo mundo fazia errado. Certo é certo mesmo quando todo mundo está fazendo errado. Então a primeira coisa, não vá na ideia dos outros. Não seja massa de manobra dos outros. Faça o que é certo mesmo quando todo mundo estiver fazendo errado. Amém? Só porque Noemi agia assim, Deus olhou a lealdade e o coração e o caráter de Ruth. E não mediu os esforços maquiavélicos de Noemi. Maquiavélico, porque era Maquiavel que dizia assim: os fins justificam os meios. Para nós cristãos, os fins jamais justificarão os meios. Amém, queridos? Então, mesmo que lá na sua fábrica tenha um esquema para fazer alguma coisa, nós não vivemos de acordo com esse sistema. Nós fazemos o que é certo o tempo todo, porque Deus abençoa isso. Amém? Segunda coisa agora, o outro lado da moeda. Não seja bobo. Não seja ingênuo. Amém? Se você tiver uma oportunidade, abrace a oportunidade. A Ruth viu um cara solteiro, rico, boa praça, pronto para casar, ela abraçou a oportunidade. E eu vejo assim, muito crente hoje em dia procrastinando muita coisa. O cara já sabe que é certo, ele já orou, já pediu o conselho do irmão, aí fica falando assim: vou orar para ver se é vontade de Deus. Que vontade de Deus o quê, cara? Decida! Fica esperando o príncipe encantado vir no cavalo branco. Nunca dá certo isso, gente. Daqui a pouco o cara monta e só fica o cavalo, você sabe, né? Quem espera muito fica com o cavalo. Entendeu? Para com isso. Se o cara é de Deus, a menina é de Deus, se as situações estão correndo para o bem daquilo, você já pediu oração, já pediu conselho, está tudo de acordo, decida. Muitos de nós não conquistamos coisas em Deus porque a gente está orando, está pedindo a Deus. Para com isso, cara. Está tudo de acordo e você está em paz com aquilo. Você já pediu conselho, já orou, já fez tudo. Abraça, meu irmão. Vai fundo, vai que é tua, Tafarel. Entendeu? A Ruth viu aquilo e falou assim: agora ou nunca. Eu não vou ficar pra titia. Tô dentro. Entendeu? Ainda achou um cara que respeitou ela. Poxa, aí que ela apaixonou mais ainda. Depois do que ele falou, ela ficou mais apaixonada ainda. Entendeu? Então abrace as oportunidades. Terceira coisa, quero dizer para vocês. Boaz estendeu a capa e jogou a capa sobre Ruth. Mas Jesus um dia se despiu da dele por causa de mim e por causa de você. Eu não sei se você sabe disso, mas na cruz do Calvário, você que assiste muito filme de Hollywood, você vê um Jesus lá ensanguentado, mas vestido. Mas a verdade é que naquele dia ele estava plenamente e completamente nu. Ele tirou a capa dele e as vestes dele para que nós jamais tivéssemos que tirar a nossa. Então, nós servimos a um Deus que se despiu por causa de nós. E por isso, nós podemos viver uma vida ousada, cheia de esperança, cheia de alegria e experimentar ainda o melhor de Deus enquanto estamos aqui. Seja ousado, não seja bobo, não seja ingênuo. Viva de acordo com aquilo que você sabe que é correto. Não seja uma Maria vai com as outras. E lembre-se, jamais se esqueça, que o seu Deus se despiu na cruz do Calvário, jogou a capa sobre você para que você fosse salvo e você pudesse viver uma vida em paz e cheia de esperança. Amém? É isso que eu queria passar para vocês hoje. E semana que vem a gente continua a conversar sobre isso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Sim. Não dá pra fazer. Não, eu tenho umas 4 páginas aqui, você quer que eu continue? Estou brincando. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse tempo. E obrigado por essa história extraordinária, Senhor. É uma história
de graça, uma história de um Deus presente em nossa história, uma história onde Deus, mesmo nós tomamos decisões erradas, com segundas intenções, o Senhor continua agindo com graça e misericórdia sobre nós. Pai, seja assim conosco, eu sei que o Senhor já tem sido, mas seja assim ainda mais conosco. Às vezes nós somos tão estúpidos, Deus, tão meninos, tão crianças, e nós precisamos tanto que o Senhor nos ensine, que a Tua graça transborde em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar que o Senhor nos ama e que nessas histórias nós podemos ver o mesmo amor que está sobre nós na vida desses personagens. E que nós possamos aprender com eles, jogar fora o que eles não nos ensinam, mas também a usar da mesma ousadia que eles usaram, para que possamos viver também aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos por essa tarde, por esse tempo maravilhoso aqui em família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão, ou através do iTunes Podcast Seva Japão Mensagens. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.